Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos tratar de um tema extremamente importante e relevante para a economia brasileira. Trata-se aí do seguinte tema: mega leilão da área do pré-sal neste nosso governo Bolsonaro. Então vamos lá, pessoal, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. A primeira pergunta que muitos alunos nos fazem é o que é o pré-sal. O pré-sal é uma área que vai desde a bacia sedimentar do Espírito Santo até a bacia sedimentar de Santos, em São Paulo, pegando ali uma partezinha do norte do estado do Paraná. E, portanto, é uma extensa área de bacia sedimentar de origem orgânica que vai dar origem a um petróleo que nós chamamos de petróleo leve, um petróleo de alta qualidade e que demanda menores etapas de refino e, portanto, muito apreciado no mundo industrial. A gente vai poder observar que esse petróleo ele é encontrado entre 5.000 a 7.000 metros da lâmina d'água. Então nós temos aqui a lâmina d'água, nós temos lá, a coluna de água, a partir daí nós temos o assoalho oceânico, ou seja, o fundo do mar, nós temos uma camada pós-sal, que fica acima da camada de sal, uma espessa camada de sal, e abaixo dela nós temos então a camada que nós efetivamente chamamos de pré-sal. Essa área, por ter lá a temperatura adequada, a pressão da coluna d'água e a ausência de oxigênio, deu origem a petróleo de alta qualidade e também ao gás natural. Pois bem, e no ano de 2008, a Petrobras anunciou a descoberta da área do pré-sal, que é a mais importante descoberta de petróleo do mundo dos últimos 30 anos. Inicialmente, mensurava-se lá algo em torno de 14 bilhões de barris de petróleo. Porém, os geólogos dizem que essa área poderá ter até mais que 100 bilhões de barris de petróleo. E se isso de fato se confirmar, o Brasil ultrapassaria a Venezuela e se tornaria o 6º maior produtor do mundo deste óleo mineral. E, portanto, é uma riqueza extremamente importante para o país. Bacana? Vamos botar isso no quadro para você? Vem para cá. Então, nós estamos falando primeiro, a respeito da área do pré-sal. E nós dissemos para você que a área do pré-sal ela se encontra entre 5 a 7.000 metros de profundidade que a área do pré-sal brasileiro ela pega lá 3 grandes bacias, essas bacias sedimentares, que são a do Espírito Santo, a de Campos, no estado do Rio de Janeiro, e também a de Santos, no estado de São Paulo. Inicialmente, acreditava-se lá que nós tínhamos aproximadamente 15 bilhões de barris de petróleo, só que hoje a mensuração pode chegar a mais ou menos 100 bilhões de barris de petróleo nessa área. Aqui é o potencial. E, portanto, se transformando na principal descoberta de petróleo do mundo ao longo dos últimos 30 anos. Bom, diante desse cenário, então, o então presidente Lula, ele muda o sistema de exploração de petróleo. Como é que era o sistema de exploração de petróleo antes da descoberta do pré-sal? Era baseado no sistema de concessão, ou seja, as empresas concorrem livremente, inclusive a Petrobras, sem informação privilegiada, a partir de um edital aberto pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo. E a partir daí, ganha aquela empresa, na concessão, que pagar o maior valor pelo direito de exploração. Se ela não encontrar nada, prejuízo dela. Porém, se ela encontrar uma reserva incomensurável de petróleo, o lucro também é dela. O problema é que no modelo do pré-sal, isso foi considerado
inadequado, porque imaginemos uma hipótese de uma empresa que ganha uma concessão e que de repente descobre lá uma quantidade muito maior de petróleo do que aquela que originalmente nós tínhamos quando do leilão. E é exatamente o caso que nós estamos vivendo agora. A Petrobras, lá atrás, pagou ao governo brasileiro pelo direito de exploração de um bloco de petróleo, da qual se imaginava ter 5 bilhões de barris de petróleo. O problema é que hoje nós sabemos que essa área pode ter 3 vezes mais, 15 bilhões de barris de petróleo. E nesse caso, observe que se o modelo fosse o de concessão, a Petrobras não teria que pagar nada mais por esse direito de exploração ao governo. Porém, o então presidente Lula faz uma alteração na legislação e coloca o modelo chamado modelo de partilha. No modelo de partilha, ganha a empresa que oferecer a maior quantidade de óleo extraído para o governo. Ela paga lá, né, um determinado valor, que é o que nós chamamos lá de valor do contrato de concessão, e a partir daí, todo o óleo extraído, existe um percentual, que normalmente circula em torno de 36%, o mínimo, para o governo. E isso garante uma renda maior para o Estado brasileiro se lá tiver uma quantidade maior de petróleo do que aquela que originalmente fora mensurada. E esse recurso permitiria, então, o Estado brasileiro, segundo o Fundo Social da área do pré-sal, destinar esses recursos para a infraestrutura, portanto, portos, aeroportos, estradas, armazéns, ferrovias, centrais elétricas e também ciência, tecnologia, inovação e educação. Isso porque todos nós sabemos que o petróleo, embora muito abundante naquela área, é um recurso finito e ainda o fato dele ser poluente e ainda a questão importante da superação tecnológica que pode acontecer no futuro com a utilização de outras fontes de energia mais baratas e renováveis. Legal? Vem para cá de novo. Então, pessoal, né? Qual é a questão, né? Durante o governo Lula, há uma modificação dentro do sistema de exploração do pré-sal a licitar. O modelo anterior era o modelo que nós chamamos de concessão. Na concessão, a empresa ganha um direito que varia normalmente entre 30 e 40 anos para a exploração e ganha a empresa que pagar o maior valor para o governo. O problema é que se nesse local tiver um excedente de petróleo, a empresa irá absorver esse excedente, ampliar a sua lucratividade sem pagar nada mais ao governo. No modelo criado pelo governo Lula, foi o modelo de partilha. Então, na partilha, a empresa paga um determinado valor na assinatura do contrato e depois ela paga um percentual do petróleo extraído para o governo. O que significa dizer que se ela descobrir, né, uma área muito maior de petróleo do que originalmente mensurada, o governo continuará a receber parte desses recursos. Normalmente, no modelo de partilha, a empresa oferta um valor mínimo, que normalmente é de 36% da extração de petróleo. Pois bem, se nós entendemos então qual é o modelo atual, o que é que nós estamos discutindo agora no governo Bolsonaro? É que há 3 grandes megacampos de petróleo, um deles é um dos mais importantes, que tem 3 vezes mais petróleo do que foi mensurado quando foi aberta a licitação e a Petrobras ganhou o bloco. E, portanto, agora o que nós estamos fazendo é o que nós chamamos de cessão onerosa. Ou seja, as empresas, no modelo de partilha, vão disputar os 3 blocos e, a partir daí, ganha a empresa que oferecer o maior valor, né, de assinatura de contrato junto ao governo e o maior percentual do óleo extraído para o governo federal.
A gente sabe, então, né, que isso é uma oportunidade gigantesca de regar com mais recursos o governo federal e também os governos subnacionais, os governos estaduais e os municípios. Por regra aprovada pelo Parlamento brasileiro, a divisão, né, desse pagamento da seção onerosa ficará lá, né, 15% com os estados, 15% com os municípios, todos os estados e municípios do Brasil, e mais um bônus de 3% para o estado do Rio de Janeiro, que é onde ficam os blocos de petróleo na bacia de Campos, no norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. E, portanto, a gente sabe que 67% dos recursos vão ficar com o governo federal, 15% com o estado, 15% com o município e 3% a mais a título de bônus para o estado do Rio de Janeiro. Originalmente, o governo esperava ter uma arrecadação próxima de 106 bilhões de reais. Realizado o leilão, contudo, a arrecadação ficou próxima de 69 bilhões. A Petrobras e duas empresas chinesas arremataram, né, o bloco mais importante e os dois blocos minoritários não teve qualquer tipo de oferta. E isso foi uma grande frustração para o governo federal, que esperava arrecadar pelo menos mais 36 bilhões, além dos 69 que arrecadou. Sem dúvida, existiu alguma coisa errada. E alguns especialistas vêm alertando que não é o modelo de partilha que está errado, porque esse traz recursos para o governo. Na verdade, o problema é uma certa insegurança, né, em relação ao nosso próprio país, no sentido de como que nós vamos retomar o crescimento nesse ano de 2019, 2020 e nos próximos. E talvez essa insegurança tenha feito com que vários participantes, como a Exxon, como a Mobil, como a Texas Company, a Texaco, estivessem de fora desse edital. E, portanto, a arrecadação acabou sendo muito menor do que aquela que fora esperada. Não obstante esse fato, há uma entrada líquida de recursos para o governo federal, para os estados, para os municípios e, de maneira especial, para o estado do Rio de Janeiro, o que deve dar algum alívio nos cofres, né, dos estados da União e também dos municípios nesse final de ano, ok? Bacana? Então vamos lá, pessoal. Vamos conferir aqui um pouquinho daquilo que nós falamos nesta aula para você. Pessoal, nós estamos falando aí a respeito do mega leilão do pré-sal, né? E a Petrobras fechou um contrato com a União em 2010 para a exploração de até 5 bilhões de barris de petróleo do pré-sal em uma área na Bacia de Campos, no modelo de partilha de produção. Esse contrato foi chamado de cessão onerosa e tem duração de 40 anos. Na época, a estatal pagou 74,8 bilhões ao governo pelo direito de exploração. Com o tempo, contudo, descobriu que há um excedente na área que varia entre 5 a 10 bilhões de barris de petróleo a mais do que a previsão original. É o direito de exploração desse excedente que foi leiloado agora em novembro. Observe aí as áreas oferecidas. Primeiro, a gente lembrar que a área do pré-sal vai aqui, né, desde a Bacia de Campos, pegando a Bacia do Espírito Santo, passando, né, também pela Bacia de Santos, em São Paulo, e chegando até um pedacinho lá do norte do Paraná. É uma extensa área de exploração. A gente sabe aqui que a cessão onerosa envolvia lá, né, os megablocos, né, de Itapu, de Búzios, Atapu e Sépia. Tudo bem? Nessa área, potencialmente, nós teríamos mais 5 ou 10 bilhões de barris de petróleo, ou seja, até 3 vezes mais do que fora mensurado lá em 2010. A Petrobras, né, então, fechou o contrato com a União em 2010
para a exploração de até 5 bilhões de barris, mas nós descobrimos que há muito mais por lá. E sendo assim, nós temos aqui a localização geográfica da área do pré-sal, pegando, desde os campos aqui de Baleia Franca até o polo do pré-sal na área da Bacia de Santos. E aqui uma série de blocos de petróleo explorados, mas observe como a área é muito maior em termos de potencialidade de exploração. Observe aqui como é o pré-sal, Nós temos aqui o que nós chamamos de linha d'água. Essa linha d'água, ela varia mais ou menos entre 5 a 7 mil metros de profundidade. Logo depois nós temos o assoalho oceânico, o fundo do mar, uma camada que nós chamamos de pós-sal. Observe que a verificação é de baixo para cima, tudo bem? Depois nós temos uma espessa camada de sal e temos finalmente a área do pré-sal. Nessa área do pré-sal, dadas as condições geológicas, nós encontramos basicamente um petróleo leve, que é um petróleo de excelente qualidade para a exploração, para o setor industrial. Lembrando que o petróleo não é somente fonte de combustível, como gasolina, querosene de aviação e óleo diesel. Ele também é fonte de todos os plásticos, polietileno, polipropileno, nylon, pigmento para tintas, solventes e uma série de outras finalidades. E, portanto, continua sendo uma matriz energética mundial extremamente importante. Observe aqui onde é que está a riqueza. Em novembro, agora, a Agência Nacional do Petróleo leiloou o direito de exploração de 4 grandes reservas da área do pré-sal. Lembrando aqui que essa área foi mensurada em torno de 16 bilhões de barris de petróleo. O que é o regime de partilha? É o modelo usado em leilões de blocos do pré-sal. Pelo regime, a União é a dona do petróleo e as empresas atuam como sócias. Quem é que vence o leilão, professor? O valor que as empresas pagam pelo direito de explorar, chamado de bônus de assinatura, é fixo, e ganha quem oferecer ao governo a maior parcela de sua produção. E, portanto, é um modelo, abre aspas, de sistema misto, onde parte do óleo extraído vai como remuneração para o governo. Os deputados e senadores chegaram recentemente a um acordo sobre a divisão dos recursos do mega leilão do pré-sal na área conhecida como seção onerosa. Pelo acordo, os municípios ficarão com 15% dos recursos a serem leiloados e, se a arrecadação prevista para o leilão se confirmar, os municípios teriam para dividir entre si 10,9 bilhões. A partilha será feita sobre os critérios do Fundo de Participação dos Municípios e o dinheiro deverá ser usado para investimentos, segundo a agência Câmara. Os estados ficarão com outros 15%, equivalente também a 10,9 bilhões, a julgar pela receita esperada para o leilão. A parcela será distribuída da seguinte forma aos governadores: 2/3 pelos critérios do Fundo de Participação dos Estados e 1/3 para compensar os estados exportadores pela Lei Candir. Professor, o que foi a Lei Candir? A Lei Candir foi uma lei que desonerou as exportações do Brasil de tributações, inclusive estaduais, e, portanto, causando um prejuízo ao cofre dos estados que são exportadores. Nesse sentido, há uma discussão no Supremo Tribunal Federal de uma dívida que é cobrada pelos estados em relação à União por essa desoneração. Uma das formas de compensação fora criada exatamente agora, onde 1/3 dos recursos para os estados serão lá
destinado aos estados exportadores para uma compensação da Lei Candir, que desonerou as exportações brasileiras, causando prejuízo na arrecadação tributária de vários estados, ok? Continuando então. Observe aqui como fica a divisão do mega leilão de petróleo do pré-sal, né? A União fica com 67%, a arrecadação inicial prevista era de 49 bilhões, os municípios com 15, algo em torno de 10,9 bilhões, os estados a mesma fatia, e o Rio de Janeiro, que é onde estão, né, os blocos a serem leiloados, ficaria com uma parcela extra, além dos 15% divididos para todos os estados, de mais 3%, que deve dar algo em torno de 2,2 bilhão, ok? Bom, nesse sentido, então, é preciso que a gente se lembre dos 10 anos de produção do pré-sal no Brasil. Lá no ano, né, de 2008, a gente produzia aproximadamente 3 milhões de barris de petróleo, né? Observe que, mais recentemente, né, em 2018, o Brasil já produzia mais de 1.300.000 barris de petróleo dia na área do pré-sal. O sistema de produção é um sistema extremamente grande, né? São 13 sistemas de produção, são 6 sistemas de produção compartilhado e 2 sistemas antecipado. Há 150 poços, né, em operação e as participações governamentais, né? No período 2008-2017, houve uma arrecadação de 40 bilhões de reais, e entre 2019 e 2022 se espera 130 bilhões. Aqui eu queria falar de uma outra coisa para você, porque algumas vezes eu já vi isso cair em prova, né? Que é a chamada doença holandesa. O que é a doença holandesa? Ela é chamada assim porque ela foi observada pela primeira vez para valer, de forma documentada, na Holanda, que tinha uma grande produção de gás natural. Quando um único país joga todas as suas fichas na produção de um único bem, pelo escasseamento desse bem ou pela superação tecnológica, o país se vê sem alternativas de desenvolvimento futuro. Isso significa uma doença holandesa. Ou seja, o petróleo ele pode ser uma bênção no sentido de permitir arrecadação, no sentido de garantir, né, emprego, renda, porém, jogar todas as fichas ou acreditar principalmente numa riqueza sem criar alternativas em outras áreas pode ser um problema no futuro, porque daí o país se vê sem alternativa de desenvolvimento econômico. Aliás, olhando para a história do Brasil, nós vimos exatamente isso, né? Pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração e café. Todas as vezes que o Brasil jogou todas as fichas numa commodity agropecuária e mineral, por escasseamento do produto ou por superação tecnológica, nós vimos que o Brasil ficou sem alternativas de desenvolvimento para o momento futuro. Um segundo problema causado pela chamada doença holandesa é a tendência à superapreciação da moeda. Isso porque as exportações são realizadas em moeda forte, notadamente o dólar. Quando você exporta muito, entra uma quantidade muito forte de dólares no país, o que tende a depreciar a moeda americana, já que a oferta é maior do que a demanda em termos de dólares, e apreciar a moeda nacional. O problema é que quando você aprecia a moeda nacional, o produto importado fica mais barato. E aí é uma tendência de se aumentar a importação. E o aumento da importação gera um alto indicador de competição com os produtos internos, levando muitas vezes a uma desindustrialização. Quer ver como é que isso funciona? Vem para cá. Nós temos um fenômeno, então, pessoal, que o Brasil não pode correr o risco, né? Que é chamado de doença holandesa.
Essa doença holandesa, ela impõe duas situações. A primeira situação é, quando se joga todas as fichas na produção de uma commodity, o que não gera alternativas de desenvolvimento. Caso ocorra a escassez, no nosso caso, do petróleo, ou a sua superação tecnológica. A outra questão diz respeito a uma tendência, a uma apreciação da moeda local. Professor, como é que isso funciona e qual é o impacto disso? Imaginemos que o Brasil, nos próximos anos, se transforme lá num profundo exportador de petróleo. Imaginemos essa hipótese. Exportador de petróleo. Como o petróleo e qualquer outro bem e serviço normalmente é comercializado em moeda forte, que é o dólar, se eu tiver uma exportação maior do que a importação, há uma tendência de que a entrada de dólares seja maior do que a saída de dólares, provocada por uma forte exportação. O problema é que se a entrada de dólares é maior do que a saída, a oferta de dólares passa a ser maior do que a demanda. E a lei da oferta e da demanda me diz que se a oferta é maior do que a demanda, o preço da moeda americana cai. Então eu tenho aqui uma depreciação da moeda americana. Como a moeda americana está se depreciando, ocorre o inverso com a moeda nacional. O real passa a sofrer uma apreciação. E qual é o problema da apreciação cambial, professor? Você se recorda, por exemplo, no início do Plano Real, quando nós tínhamos lá que R$1, aproximadamente, era igual a $1. Uma forte apreciação cambial. Isso torna o produto importado mais barato. Então é bom para quem vai fazer viagem para o exterior, é bom para quem compra produto importado, mas é péssimo para o produtor nacional. Porque com a apreciação cambial, não somente ele sofre a pressão da concorrência estrangeira, mas o produto brasileiro fica mais caro para exportação, porque agora o resto do mundo, dando $1, só compra R$1 de mercadoria. E a consequência desse processo da doença holandesa é que ocorre lá uma tendência à desindustrialização. Ou seja, você mata a indústria nacional. Se a gente olhar para a história recente do Brasil, a gente observa exatamente esse fenômeno. Vamos lembrar, lá na década de 1980, a indústria representava aproximadamente 25% do PIB. No ano passado, em 2018, a indústria representou mais ou menos 11% do PIB. E para este ano de 2019, pela primeira vez na história desde 1930, a indústria deve representar 9,5% do PIB. Nós temos um economista sul-coreano que dá aula na London School of Economics, que nos diz que o Brasil vem passando pela mais acelerada desindustrialização da história de países emergentes no mundo contemporâneo. E o problema se dá, dentre outros fatores, a uma tendência crônica de apreciação da moeda brasileira. Óbvio que esse não é o único problema, mas é também um problema.
Então vem a pergunta que às vezes os alunos me fazem. Então, professor, a gente deveria abrir mão de explorar a cadeia do petróleo? Claro que não, pessoal, né? Mas a gente tem que ter a sapiência de utilizar esses recursos para gerar ciência, tecnologia, inovação, educação, para criar alternativas de desenvolvimento para o país no momento presente e futuro. Porque algum dia, né, o petróleo irá escassear ou será superado tecnologicamente, já que ele é altamente poluente, contribuindo à queima de derivados de petróleo para o agravamento do efeito estufa. Então, sob o ponto de vista ambiental, é uma matriz suja e é uma matriz que mais cedo ou mais tarde será, pouco a pouco, abandonada em virtude de matrizes mais limpas e renováveis, não só pela questão ambiental, mas também pela questão econômica, né? Então, o ponto-chave é que o Brasil tem que se utilizar desses recursos para poder gerar alternativas de desenvolvimento que envolvam lá, sobretudo, ciência, tecnologia, inovação e educação, para criar produtos de alto valor agregado para o mercado mundial. Bacana? Confere aqui. Então, pessoal, se nós entendemos, então, essas questões, né, a respeito do leilão do pré-sal, a gente pode encerrar essa aula por aqui, tudo bem? Fica de olho nesse tema, esse tema é um tema quente, ok? Abraço forte para você, é sempre um prazer imenso tê-los aqui no nosso LAC Concursos, né? A gente há de se encontrar na nossa próxima aula. Abração e até lá! Clique LAC.